Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó, eu sou Teu. Nome que sobre todos é o Teu, Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu. Nos mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor, me faz mudar o mundo. A paz do Senhor Jesus. Estamos em mais um programa Conhecendo o Amor de Deus, programa oficial do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, a IEAD, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E com alegria, hoje nós vamos para mais um episódio do nosso DT, Discipulado Team. Hoje é uma pergunta, né? O episódio é baseado numa pergunta bem sugestiva. Qual é a sua? Essa pergunta geralmente é feita para os adolescentes, é feita para as pessoas. E aí, qual é a sua? E fala de decisão, de escolha. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você sabia que durante o dia, o seu dia, você toma mais ou menos 200 decisões? Você toma cerca de 200 decisões. E dessas, aproximadamente aí 95% são decisões que não têm um impacto a longo prazo. São decisões do momento. O que comer, que hora sair de casa,
né, que roupa usar, de que forma pentear o cabelo. E o adolescente, ele muitas vezes ele é indeciso até nas coisas básicas do dia a dia. Mas 5% dessas decisões, mais ou menos 10 decisões por dia, tem impacto a longo prazo e até um impacto eterno. Então nós precisamos ajudar o nosso adolescente a tomar decisões, essas decisões principais, que sejam na direção de Deus, sejam decisões que possam lhe ajudar a longo prazo e também, por que não dizer, decisões eternas. E nós vamos falar aqui da maior decisão que o ser humano pode tomar na sua vida. Fique conosco e com certeza você vai ser abençoado e edificado. Vamos orar agora. Feche os seus olhos, se você puder, onde você estiver. Se conecte agora com Deus. Amado Deus e bendito Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, orando por todos aqueles que estão nos assistindo, todos os internautas e também os ouvintes da rádio 107,5 FM, que as Tuas mãos poderosas agora alcancem a todos e que cada um de nós possa tomar decisões relevantes, decisões que venham, Senhor amado, ser para a Tua glória e nos dar um futuro próspero e abençoado aqui na terra e também a eternidade contigo. É o nosso pedido a Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Antes do nosso bate-papo, você vai ouvir mais um louvor com a nossa querida adolescente Ana Júlia Zimmermann. Não vou ser abalado, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, nos mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor, me faz mudar o mundo. Foi agora outra. Deixa eu pensar outra agora. Esqueci? Peraí. Ah, tá, lembrei. Tanta música que até esqueço. Meu Deus, o meu dedo já tá pedindo socorro. Não sou acostumada a tocar tanto assim. E, na verdade, na igreja eu nem toco, né? Não toco na igreja. Sim. Só que eu sei tocar, né? Mas, mesmo assim. Tá. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas vão cair. Basta um olhar no Seu rosto, fui perdoado logo que Te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos Teus pés, os pés do meu amado. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor.
Entregue a sua melhor adoração. Aleluia. E eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Os pés do meu amado. Eu quebro meu vaso. Eu quebro meu vaso aos seus pés. Os pés do meu amado. Muito bem, chegamos agora para um momento especial então do nosso programa, é o nosso bate-papo sobre o DT, o Discipulado Teen. Hoje nós estamos no 4º episódio, Qual é a Sua? E para comentar esse episódio, nós convidamos aqui 2 camaradas top das galáxias especiais para trazer também a sua perspectiva e ajudar tanto você discipulador, como você adolescente que vai participar então do encontro do discipulado. Temos aqui o pastor Ricardo Adir dos Santos, que é o 2º coordenador do departamento de discipulado e também pai de adolescentes, pastor da Igreja do Jardim Paraíso, e o presbítero irmão José, que é um dos líderes aqui dos adolescentes da Uniádio, do Templo Sede, e também discipulador de adolescentes, e faz parte da coordenação geral, como 3º coordenador da Uniádio. Então, essa turma aí tem muita bagagem para nos ajudar nessa oportunidade. A saudação de vocês, então. A paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando através do canal no YouTube Discipulado para o Brasil e também você que está nos ouvindo através da rádio 107,5 FM. É sempre uma alegria estar aqui hoje no programa sobre esse tema maravilhoso, o 4º episódio do Discipulado Teen, Qual é a Sua? É uma alegria estar aqui. Muito bem, eu também estou muito feliz por estar aqui nesta pré-aula, juntamente com o pastor Joali, pastor Ricardo. Esperamos aqui que você interaja conosco aí. Sabemos que tudo é um propósito e essa lição está muito bacana. O tema proposto para os dias de hoje, qual é a sua? Então, José, já que você fez a pergunta, vamos para o nosso warm-up, para o aquecimento. Qual é a sua? Olha só que legal, a lição ela traz alguns parágrafos interessantes, a lição, ou DT, né? Que o líder, o discipulador, ele pode explorar com os seus adolescentes. Eu vou ler um pouco aqui, que diz assim, ó. Quando criança, melhor dizendo, nossos pais faziam nossas escolhas. O tempo passou, você agora é um adolescente e tem algumas coisas que precisam ser escolhidas por você. Isso é muito atual, os nossos adolescentes, eles têm essa mania, né, de dizer que sabem fazer as suas escolhas, sabem o que eles querem, mas eles, muitas das vezes, eles oscilam muito nas suas vontades, pastor, naquilo que uma hora eles querem, eles estão afim, bola para frente e tal, outra hora já não querem mais, já estão recuando, mas existe momentos da vida que o adolescente ele precisa tomar uma posição, em várias áreas da vida, em várias, mas a principal é a sua escolha em relação à sua vida eterna, né? Escolher a Cristo. Para isso, olha só, nós estamos na 4ª lição, e até aqui eu acredito que já houve uma interação tanto do líder, do discipulador, como também do adolescente. E agora você está no 4º episódio, onde você vai levar o adolescente a refletir com suas próprias razões. Tá, e agora? Qual é a minha? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha escolha? Sirvo a Cristo ou não sirvo? Uma das escolhas tem que ser feita. Sabia que até mesmo quando você não escolhe nada, também você fez uma escolha. Mas nessa questão aqui da salvação, é indispensável. O adolescente ele precisa tomar uma posição, pastor. Olha, fiquei impactado. É justamente isso, irmão José. Não escolher também é uma escolha. Aí eu lembro da história do cidadão que ele teve um sonho, né? Ele não queria se decidir para Jesus, ele só frequentava a igreja, mas não aceitava Jesus. Ele teve um sonho, ele sonhou que ele estava
em cima de um muro. E aí, de um lado, tinha lá a igreja que ele frequentava, os irmãos, o pastor. Aí ele viu Jesus, viu os anjos ali naquele sonho, chamando ele para aquele lado. Vem para o nosso lado, aceita Jesus e tal, vem aqui com a gente. E aí ele, sentado em cima do muro, do outro lado, olhou lá o pecado, Satanás, os demônios. Aí o diabo apareceu na forma feia, né, que ele é mesmo lá. E aí ele ficou observando que ninguém falava nada daquele lado. E do lado do céu, lá de Jesus, todo mundo chamava ele. E aí ele perguntou para o diabo, sim, mas você não vai ter nenhuma proposta aí para me chamar para o teu lado? Você não quer que eu passe para esse lado? Ele disse, não, o muro também é meu. Você está no lugar certo, fica tranquilo. Então não escolher é ficar em cima do muro. E no sonho, o muro era do dito cujo, era de Satanás. Então, a gente precisa tomar uma decisão. Porque se nós não tomarmos uma decisão, de qualquer forma nós estamos decidindo por não decidir. E aí, pastor Ricardo, eu gosto dessa imagem. Olha só, não sei se dá para dar um close aqui, né, mas tem uma imagem aqui legal do nosso episódio, nosso DT, onde de um lado tem uma seta apontando para Cristo ou mundão, e adolescentes ali na dúvida, né, tentando saber o que escolher. É uma dúvida que nasce na vida dos nossos adolescentes, pastor Ricardo. É verdade. E diante da dúvida, não há nada melhor do que nós orar a Deus e pedir uma direção para que a gente possa fazer a escolha certa. Eu creio que você não gosta de decidir e depois descobrir que a sua decisão foi através de uma escolha errada. Diante das nossas limitações, então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir a Deus direção. E como é que nós vamos pedir a Deus direção? É se dirigir a Ele em oração. Precisamos parar tudo, desligar o celular, sair do computador e deixar tudo aquilo que nos distrai de lado e fechar os olhos e falar com Deus. E orar com toda a sinceridade do seu coração, pedindo que o Senhor te dê a direção certa, qual a melhor escolha para você tomar. Isso mesmo. E para escolher tem que ter um alvo, né? Tem que ter um objetivo. E nosso encontro, nosso episódio também tem um alvo, né, irmão José? Tem sim, olha só, tem uma parte aqui que é alvo deste DT. Olha só que diz, compreender que minhas escolhas gerarão uma vida top das galáxias com Cristo ou uma vida na bad sem Cristo. Ou seja, o que significa isso? O adolescente, ele tem o costume sempre de levar as outras pessoas a escolher aquilo que ele acha por bem. E a escolha do adolescente, ela sempre está pautada naquilo que está rolando com a galera. E antes aqui, ó, já terminando a primeira parte, fala um pouquinho assim, ó, qual é a sua? Você vai encarar a vida com a abundância que Jesus tem para você ou vai ficar na zoeira? É justamente isso. Já ouviu falar um adolescente, pô, tá me zoando? Então, a pergunta é, o teu alvo, você tem um alvo ou você está de zoeira, né, servindo a Cristo? Mas José, mas espera aí, pode ser que eu esteja zoando com as coisas de Deus? Claro que sim, quando você não leva a sério, você precisa determinar, você precisa ser aquele adolescente que sabe o que quer. E olha só, todo adolescente ele quer ser bem visto, né, e ter também a oportunidade de escolher. Pode ver, quando você lança algo, vamos escolher agora uniforme para a galera aí, para nós fazermos o congresso. A maioria dos adolescentes dá sua opinião porque eles querem estar no meio. Então está aí a oportunidade de você se posicionar e alcançar o alvo, que é escolher a Cristo. Escolhas e escolhas, né? Tantas escolhas que e eu penso que na adolescência se descortina um mundo de escolhas. O adolescente, ele está em uma fase diferente da infância e diferente da juventude. E nessa fase é crucial fazer boas escolhas, porque a maioria determinarão o restante da sua vida.
E no nosso brainstorming, né, quando é o momento de interação, nós temos algumas perguntas aqui excelentes. O que você sabe sobre aceitar Jesus? É uma pergunta que o discipulador vai fazer para a turma, e cada um vai trazer a sua perspectiva. Quais são as escolhas disponíveis para mim? E aqui se abre um leque, porque é um momento de muitas escolhas. E o adolescente ele tem que escolher, ele precisa estar preparado para isso. E se eu quiser esperar mais um pouquinho, e aí, será que o amanhã pertence para mim ou pertence para Deus? Vou esperar, não estou preparado. Né? Eu sou obrigado a aceitar Jesus? Né? Tem pais, às vezes, que querem obrigar. Então, aí tem que partir de uma decisão, e ele tem que estar consciente para essa decisão. Aceitar Jesus é o suficiente? Então, discipulador, se prepare bem para você perguntar. Aqui é a chave de um bom facilitador de um encontro, é fazer boas perguntas. Lá no Armap nós temos 2 boas perguntas, nós temos também no Vigiando e Orando mais uma pergunta, aqui mais 5, e interessante que na munição básica, que é o texto áureo, podemos dizer assim, o texto bíblico-chave, nós temos uma pergunta excelente. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Provérbios 29. Pastor Ricardo, perguntas e escolhas. Melhor do que dar boas respostas é fazer boas perguntas. E é muito interessante para o adolescente que se faça boas perguntas. E essa última pergunta aqui que está no texto de Provérbios 29, purifiquei o meu coração, estou limpo dos meus pecados. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, escolhemos, decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, logo o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas ele precisa entender que o pecado, ele pode ser um pecado no pensamento, pastor. Pode ser também um pecado na prática, pode ser alguma raiz de amargura que ele tem. E como é que o adolescente pode analisar isso? Se ele purificou realmente o seu coração. É no tratamento com os amigos, com o líder, com os pais. Eu falo isso porque eu já tive muitas experiências de adolescentes que entraram na igreja tristes, oprimidos, com fardos, e nós vamos conversar com eles, ouvir eles, eles não têm maldade alguma, são pessoas boas, instruídas, mas às vezes eles têm ali uma falta de, talvez de respeito em relação aos seus pais, ou quem sabe talvez uma amargura que alguém fez alguma coisa para eles, e isso faz com que o seu coração não é purificado, justamente porque ele tem algo dentro que precisa ser liberado, talvez o perdão. Então, o adolescente ele precisa primeiro identificar, será mesmo que eu purifiquei meu coração? E isso vai gerar um resultado. As pessoas vão ver como ele trata os seus amigos, os seus pais, como é que ele se defende, né? Nós sabemos que existe esse instinto, né, no ser humano de se defender quando alguém afronta. E o adolescente, tem adolescente que é impressionante, pastor. Tem adolescente que ele, no mesmo momento que ele é afrontado, ele já perde um pouco assim, ele esquece que ele é crente, ele já começa, né, a afligir o outro. Agora tem aquele adolescente que não, que ele já tem o coração purificado, ele já vai orar, ele já vai pedir um conselho para o líder, como resolver essa situação. Então, isso é purificar também o seu coração. Vamos entrar de sola nas Escrituras. Olha só, a pergunta é: o que você já sabe sobre aceitar Jesus? Pastor Ricardo. Nós sabemos, pastor Jari, e você, adolescente que está nos assistindo nesse momento, que pecar é toda ação, pensamento e palavras que contradiz a vontade de Deus. E uma vez que a gente contradiz a vontade de Deus, a justiça de Deus, ela determina a punição para essas ações, esses pensamentos, palavras pecaminosas.
E uma vez que há punição, tem julgamento. E esse julgamento, ele é inevitável. Mas aí vem Jesus. Jesus é o presente de Deus, é o dom de Deus que o Senhor manifestou para que fôssemos livres dessa condenação, desse pecado. E aí, pastor Juarez, é importante o que nós estamos falando agora em todo esse episódio, a escolha, a decisão. Olha que interessante, né? Respondendo assim, uma das perguntas, então eu sou obrigado a aceitar Jesus, né, que nós fizemos antes? Ninguém é obrigado, mas é uma necessidade. A Bíblia declara que todo ser humano que já viveu pecou. E Eclesiastes 7:2 vai dizer, na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. E também Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma vez que nós nascemos em pecado, que nós pecamos porque o nosso pai Adão pecou, e nós herdamos essa herança maligna do pecado, nós estamos separados de Deus. E Jesus veio para nos linkar novamente com Deus. É aquilo que o pastor Ricardo falou, né, que está muito bem expresso em João capítulo 3, versículo 18 e o versículo 36. No texto da lição, você pode ler do 18 até o 36. Eu escolhi o primeiro e o último versículo da referência para dizer o seguinte: quem crê nele não é condenado. Olha a importância de aceitar Jesus. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, diz o versículo 36. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque Deus é um Deus justo e santo, e o pecado, sendo uma afronta a Deus, ele traz a ira de Deus. Quando Deus olha para o pecado, ele se ira. Mas quando ele olha para aquele que aceitou Jesus, ele não vê pecado, mas ele vê o sangue de Jesus cobrindo o pecador. Isso é muito interessante, né, irmão José? Bom, o pecado, ele é errar o alvo. E para o adolescente, ele precisa entender, muitas das vezes, aquele ato planejado, aquilo que ele planeja, achando que Deus vai perdoar. Porque se ouve muito falar, né? Cristo perdoa os nossos pecados, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas o pecado que Deus perdoa é aquele pecado em que nós fizemos inconsciente, aquele que nós acabamos errando o alvo, não aquilo que nós planejamos. E olha só que legal. A lição ela traz um texto muito interessante que diz assim, ó, Deus é perfeitamente justo, por isso ele não pode permitir que o pecado e o mal permaneçam sem punição. Ou seja, existe uma consequência para aqueles nossos atos que confrontam a Deus. E o segundo parágrafo diz assim, ó, uma vez que Deus é infinito e eterno, e que todo pecado é a última instância contra Deus, somente um castigo eterno, infinito, é suficiente. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Uma vez, pastor Juari, eu lembrei agora que um adolescente me perguntou, porque existe até hinos, né, que falam que nunca viu um justo sem resposta e tal, e daí a lição tratava sobre, nós não somos perfeitos, somos pessoas que erramos todos os dias. Então o adolescente achava que aquilo ali não se enquadrava para ele, né? Não, eu não sou justo, mas em Cristo nós somos. É por isso que tem a necessidade de nós aceitarmos a Jesus para que nós sejamos justificados. Tá, mas então quem é justo? Aquele que aceita Cristo e por ele, somente por ele, pelo sacrifício de Jesus, é que ele se torna um justo. Verdade. Somos justificados, né, pelos méritos de Cristo, pela salvação, pela morte de Cristo e não pelos nossos méritos. Então, justo por si só não, mas justificados pelo Senhor. E é interessante, é como uma troca, né? Jesus levou sobre si os nossos pecados.
Nós entramos com o pecado e ele como que recebeu sobre ele a nossa injustiça e deu para nós a sua justiça. Isso é um ato maravilhoso da graça de Deus. E uma coisa importante aqui, que você citou, né? O Salmo 51:4, ele diz que todo pecado pode ser contra o pai, contra a mãe, contra o amigo, contra o próximo, contra o desconhecido, contra o inimigo. Em última instância, é contra Deus. Salmo 51:4 diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Está falando Davi confessando a Deus o seu pecado, e Davi, na verdade, pecou, cometeu adultério com Batseba e cometeu um assassinato, ou premeditou um assassinato de Urias. Então, quer dizer, ele não cometeu um sacrilégio, ele não blasfemou de Deus, mas ele diz: eu pequei contra Deus, porque quando eu pratiquei o mal com o meu próximo ou contra o meu próximo, então eu estou pecando contra Deus. É interessante que, por Deus ser eterno, então a punição justa para o pecado é a morte eterna. Por isso que nós devemos aceitar a Jesus para sermos salvos. Né, pastor Ricardo? Verdade, pastor Juari. Você, adolescente, que está ouvindo e o Espírito Santo está falando no teu coração, talvez alguma dúvida ainda há no teu coração. O que é pecar contra Deus e qual é a causa disso que nós estamos falando aqui, que pecar contra Deus é passivo de punição. Imagine que cada vez que você peque, e a gente pode pecar muitas vezes num dia só, se isso fosse um valor monetário e fosse acumulando e a tua dívida chegasse a 3 bilhões de reais, estou usando aqui um número fictício, essa é a sua dívida, 3 bilhões de reais. Num salário normal aí, você trabalharia toda a tua vida e você não ia conseguir pagar isso. Ou seja, é uma dívida impagável. Aí Jesus, ele se apresenta para ti e diz: eu pago essa dívida. É isso que Jesus fez. Ele foi na cruz do Calvário. A dívida que era para mim pagar, ele pagou por nós. Só que tem um detalhe. Nós estamos falando de escolhas. Jesus, ele pode pagar a sua dívida, mas essa dívida só pode ser paga se você quiser, se você aceitar. Jesus está oferecendo o pagamento da sua dívida, mas você ainda precisa aceitar o pagamento dessa dívida. E o que é aceitar o pagamento dessa dívida? É aceitar a Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida. É fantástico, pastor Ricardo, esse pensamento. E a morte de Jesus, ela pagou essa dívida, né? Jesus morreu para pagar a penalidade que merecíamos, mas não podíamos pagar, e ressuscitou em seguida, demonstrando que sua morte foi realmente suficiente para pagar a penalidade dos nossos pecados. Então ele morreu, mas ele não ficou refém da morte. Ele venceu a morte porque ele ressuscitou. Então ele pagou o preço pelos nossos pecados e venceu a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Paulo diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e o versículo 4 diz: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Jesus morreu por nós, pagou o preço do pecado e ressuscitou, vencendo a morte, e ele tem todo o poder para assumir essa dívida, porque ele já pagou, e nós não ficarmos devendo nada, mas sermos livres e justificados diante de Deus. E agora, se liga a DT. Você quer ter uma vida de boa e feliz? Quem não quer, né, adolescente? Quem não quer? Bom, uma vida de boa para um adolescente, nós podemos dizer que é uma vida tranquila, né? O adolescente, ele não gosta de ouvir o não. Ele gosta sempre de ser compreendido. E olha só, o adolescente, ele não é fácil.
para a gente compreender eles. Eles estão numa geração aí de mudanças, né? Em todos os sentidos, seja no corpo, seja também espiritualmente falando. Então, para entender o adolescente, para que ele viva uma vida de boa, ele precisa ser compreendido e ele precisa também, olha só, ele precisa ser alguém que fale de Jesus de dentro para fora. Ele compartilha aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. E aí diz assim, ó, bora então abrir o coração para Jesus, seu melhor amigo. O adolescente, ele precisa ter um amigo. Todo adolescente, eu já disse uma vez aqui, que o adolescente ele gosta de andar com os outros, né? Ele gosta de estar junto do amiguinho, da amiguinha. Por quê? O adolescente individual ele fica um pouco retraído. Ele precisa ter um amigo. E o amigo fiel quem é? Jesus. Ele precisa ter um relacionamento com Jesus. E aí, continuando aqui, ó, veja bem o que ele fala. Jesus fala? É claro que fala, né? Nós sabemos disso de todas as formas, e eu acho muito legal os nossos adolescentes que fazem algo na casa do Senhor, louvam a Deus, tem adolescente que prega. Isso sim, também são adolescentes que ouvem o que Jesus está falando. Olha só, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, agora o Senhor falando pela palavra, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejais teimosos. Adolescente, ele tem essa declaração, né, da teimosia, ele tem essa característica, melhor dizendo, de às vezes não concordar com muita coisa. Aí eu pergunto, você está sendo teimoso em relação àquilo que Jesus está falando? Né? Você como líder, você como discipulador, você pode levar o adolescente a meditar. O adolescente ele precisa ser chamada a atenção dele, justamente, principalmente, posso assim dizer, naquilo que ele está vivendo. Se ele está vivendo, por exemplo, numa rebeldia contra a sua família, ou quem sabe os seus conflitos emocionais, ele precisa ser levado a pensar nisso. O que eu estou ouvindo? A palavra de Deus? Ou o que meus amigos estão falando? Ou o que outras pessoas estão dizendo, né? Então, o adolescente ele precisa também chamar a atenção. E para terminar, então, olha só. Bora deixar de ser cabeça dura e ouvir a voz de Deus. Ele te ama muito. E o DT na real? DT na real. João 3,16, que deve... uma dinâmica legal, e eu acho que já foi proposto aqui também, é que os adolescentes decorem, né? Decorem esse versículo. Faça uma dinâmica com eles aí, discipulador, líder, né? Os adolescentes, eles são inteligentes, eles pegam rapidinho. Diz assim, ó, muitos acham isso uma viagem. Isso é uma frase muito declarada pelos nossos adolescentes. E continua assim, ó, mas a verdade é que só quem sente sabe que esse amor nos deixa felizes e muito constrangidos. Já não ficamos mais na bad, contudo, e passamos a ter uma vida, um relacionamento muito legal com Deus. Você já foi constrangido várias vezes, discipulador ou adolescente, principalmente o adolescente. Às vezes um amiguinho faz algo assim legal, bacana para o outro, e às vezes até constrange. Eu já fui constrangido várias vezes por adolescente. Como assim? Às vezes eu fiz algo que eu não deveria ter feito, falei alguma coisa errada para o adolescente, e aí eu vou para casa, oro, no outro dia o adolescente vem e me abraça. E isso me constrange. O amor de Deus é justamente isso. Ele nos constrange, não é constranger no sentido ruim, de nós ficar constrangido com vergonha, mas é na questão do amor. Poxa, mas eu achei que eu não merecia isso, o Senhor está me tratando dessa forma. Então, você só vai conseguir usufruir disso quando você, primeiro, ser um amigo de Jesus. E depois, então, você vai ter um relacionamento e o Senhor vai, com certeza, constranger com o seu amor. Pastor Ricardo, passando de fase, e agora? O que eu faço? Uma boa pergunta. E agora o que é que eu faço? Nós já sabemos que Deus ele é poderoso
e que Ele tem poder para nos limpar, nos purificar de todo pecado, o meu conselho para você, adolescente, é dirigir a Deus uma oração, dizendo para Ele assim: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, e que por causa dos meus pecados eu mereço estar separado de Ti. Mas eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu infinito amor, por tu ter demonstrado esse amor tão grande por mim. E eu quero agora, Senhor, manifestar a minha gratidão por esse amor que tu demonstrou por mim, sendo obediente. Manifestando a minha gratidão através da obediência, fazendo a tua vontade e o teu querer. Aqui, discipulador, é o momento de você levar o adolescente a entregar a sua vida para Jesus. Falar da importância, fazer o apelo. Agora é a hora de lançar a rede, porque com certeza muitos adolescentes não crentes estarão com você nesse encontro. E para pensar, o C.S. Lewis, autor aí de Crônicas de Nárnia, inclusive o Crônicas de Nárnia é uma grande ilustração do amor de Deus. Quem sabe você pode dar como uma tarefa o adolescente lá no canal de streaming e na semana antes do encontro ou depois do encontro ele assistir, por exemplo, Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Ele vai pegar lá, por exemplo, o exemplo do Edmundo. O Edmundo que ele trai os seus irmãos pela sua ganância. Lá ele se une com a rainha, a bruxa branca lá. E depois o Edmundo, ele acaba, então, sendo passível de punição. E quando chega a rainha branca para o Aslan, que representa Jesus, e a rainha branca representa o diabo, já estou dando spoiler aqui, né? Então ela diz, olha, tem um pecador, ou nas palavras lá, tem alguém, um traidor aí. E a traição, segundo o código de Aslan, segundo o código do reino, né, de Nárnia, é passível de morte. E aí, pensa só o que o leão faz. O que o Aslan, que representa Jesus, faz? Então não vou dar mais spoiler, você vai ter que assistir lá, Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que na verdade, C.S. Lewis, em todas as Crônicas de Nárnia, ele traz o exemplo, trazendo para a salvação em Cristo Jesus. Ele diz o seguinte: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. E se eu não me engano, está nas Crônicas de Nárnia essa frase aqui. Então é para você pensar. E agora, então, irmão José, o desafio, né, que é a aplicação também para a sequência aí dos nossos adolescentes. Olha só que legal, que bacana. Você pode levar o seu adolescente agora a praticar tudo aquilo que foi falado, que foi compartilhado com ele. E o legal dessa lição é que o desafio leva o adolescente, então, a meditar ainda mais. Olha só, desafio. Jesus é maravilhoso e já provou para nós o seu amor quando morreu na cruz. Chegou então a hora de você falar, desse amor a todos os seus amigos. Olha só que legal. De uma forma bem dinâmica, de uma forma bem descontraída, você pode chegar para os seus adolescentes e usar esse exemplo aqui, ó. Pegue o seu celular e mande uma mensagem para todos de sua agenda com a frase: Jesus te ama, #discipulado-te. Agora eu me lembrei, pastor, daquele filme, né, Deus Não Está Morto, quando as pessoas terminavam de assistir o filme e mandavam, né? Eu recebi várias mensagens, né? Deus não está morto. Top. E a dinâmica funciona, eu sei que funciona. Então, tá aí então uma dica excelente para você fazer com que o seu adolescente cumpra esse ainda desafio. Hoje eu recebi lá um desafio do Discipulado Team com a hashtag Discipulado Team. Então, vale a pena aí você incentivar, porque nós vamos criando uma grande corrente, né, de salvação, de anunciar o Evangelho. E aí vem aquela referência básica do Star Wars, que a força esteja com você. Olha, essa parte é maravilhosa. Seguir a Jesus é a coisa mais top que o adolescente pode experimentar.
O adolescente ele passa muitos dilemas, sofrimentos, e eu quero dizer para você, adolescente, que esses sofrimentos que muitas vezes você sente no seu coração, Jesus ele já sofreu por você na cruz do Calvário. E quando você decide ter um relacionamento maravilhoso com Jesus, você carrega dentro do teu coração o Espírito Santo. O Espírito Santo é o distintivo da presença de Jesus na tua vida. E o Espírito Santo ele vai te capacitar você para vencer os desafios e para você conseguir obedecer a Cristo e fazer a sua vontade e o seu querer. Nós temos ainda na sequência as pílulas de crescimento, né? O mangá Messias. Será que ele veio para salvar ou destruir o mundo? Que é um mangá bíblico muito legal. E os adolescentes da Bíblia, também um livro da CPAD, então vale a pena você ter na sua biblioteca. E os mais aplicados, então, vão acessar o QR Code, 2 QR Codes aqui, vai para a minha nuvem, né, que você vai estar aprofundando o estudo. E o spoiler da próxima lição, então, irmão José. Olha só, o spoiler. Você fez a melhor escolha. Essa é o resumo, né, de tudo que nós já viemos colocando aqui para os nossos adolescentes. E daí aponta e faz um link com a próxima lição. A melhor escolha da sua vida. Mas e agora? E aí? O que é preciso para você entrar no reino dos céus? Bora então descobrir no próximo episódio. E aqui é a chave para o discipulador já incentivar sempre uma preparação prévia. O discípulo tem que chegar preparado para o encontro, já ter lido, já ter respondido, já ter estudado, porque daí o encontro ele vai ficar mais top, vai estar num nível hard, né? Como dizem os adolescentes. E eles gostam disso, pastor, eles gostam de participar. O pastor falou uma certa vez que o discipulado, o DT, não é uma aula. E isso é muito importante, porque o adolescente, quando ele vem para o discipulado, ele vem para interagir, ele vem para perguntar, ele vem para tirar suas dúvidas e até para opinar, conforme o seu entendimento. E isso tem que ser muito valorizado. Com certeza. Não é uma aula. O encontro do DT, de cada episódio, ele é um momento de interação. É vida na vida. Né? É, como nós dizemos no discipulado, é pessoa, palavra, pessoa. Começa tratando a pessoa. Daí, lá na entrando de sola, nós vamos para a palavra e depois nós voltamos para a aplicação para a pessoa. E aí, falando em aplicação, o último momento, o último 20 minutos a meia hora do encontro, é o anota aí, compartilhar em grupo, ouvir Deus, né, o que Deus falou comigo, o que mais chamou minha atenção, quais os passos práticos tomar, anotar isso, né, e compartilhar no grupo de até 4 pessoas, prestando conta daquilo que se propôs a praticar na semana passada e agora vendo o que vai praticar na semana seguinte. E isso é muito interessante, pastor. Os adolescentes, eles costumam sempre se desenvolver com os outros adolescentes. E essa prática do grupo para adolescente funciona. Funciona muito e eles gostam disso, eles gostam de interagir, eles gostam de colocar suas ideias. Então faça isso, né? Aborde o tema de uma forma bem dinâmica e deixa fluir, que eles com certeza vão se dar bem. Na verdade, irmão José, não funciona só para adolescentes, funciona para qualquer faixa etária. As pessoas crescem no conhecimento de Deus na medida da sua participação. Então, quanto mais ele participar, mais ele vai crescer. Quando ele ouve o que Deus falou a ele, ele permite ouvir a voz de Deus em tudo aquilo que ele apreciou, então ele é confrontado e ele permite-se agora a propor uma mudança. E essa proposição da sua mudança, ela é compartilhada com aqueles que ali estão e ele vai, então, apresentar o que ele está disposto a mudar. E isso faz toda a diferença no crescimento espiritual. Muito bem, chegamos ao final desse episódio e agora, pastor Ricardo, irmão José se despedindo
E em seguida já o pastor Ricardo também, ou melhor, o irmão José já se despede, o pastor Ricardo vai orar por nós e aí se despedindo também. Muito bem, eu quero louvar a Deus por estar aqui e compartilhar com vocês também esse conhecimento, essas dicas, né? E também essa lição que está muito top. Quero agradecer ao pastor Joarli pela confiança, pastor Ricardinho por estar com a gente aqui também. E vocês saibam, né, que Deus, ele tem um propósito em tudo. Então, se você assistiu essa pré-aula, com certeza Deus tem um propósito ainda maior, que é você levar a Cristo para os nossos adolescentes. Glória a Deus. É sempre bom estar aqui no programa Conhecendo o Amor de Deus e uma alegria estar aqui junto nesses episódios que estão sendo trazidos através da lição DT, Discipulado Teen, que vai trazer um crescimento espiritual exponencial para a nossa cidade. Eu creio que Deus vai levantar adolescentes com uma graça tão grande, experiências maravilhosas que eles vão desfrutar através desta lição. E louvar a Deus pela vida do nosso coordenador, pastor Joarli, que sempre é bom estar juntos, sempre estamos aprendendo aqui juntos, e junto com o presbítero irmão José, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, quero agradecer de coração. Nós vamos orar neste momento, apresentando você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, e eu creio que tem alguém ouvindo através da rádio, e o Espírito Santo falou, nós vamos orar por ti agora, você pode tomar a tua decisão, a tua escolha agora, enquanto eu oro por você. Amado Deus, eterno Pai, eu quero apresentar a ti, Senhor, este homem, esta mulher, este líder de adolescente que está com o coração queimando, Senhor, para levar essa palavra extraordinária, maravilhosa, Senhor, para o seu grupo de adolescente, venha usá-lo grandemente. Também, Senhor, apresento a Ti este adolescente que Tu direcionou ele, Senhor, a ligar o rádio neste momento, Tu direcionou ele a entrar no YouTube, Senhor, através do canal Discipulado para o Brasil, e ele foi impactado, Senhor, e ele está agora decidindo entregar a sua vida a Ti. Senhor Jesus, escreve o seu nome no livro da vida, perdoa os seus pecados, e que a partir de agora, Senhor, ele possa ter uma experiência maravilhosa e viver em novidade de vida. Assim eu te louvo e desde já te agradeço no teu nome, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Você que se decidiu para Jesus, entre em contato conosco através do nosso site www.discipuladoparobrasil.com.br e nós queremos lhe enviar o material de discipulado, a lição Conhecendo o Amor de Deus, seja você um adolescente ou adulto, nós temos materiais para todas as faixas etárias. E também, queridos, você que quase se decidiu, mas pensou, será que é o meu momento? Decida para Jesus. Jesus tem um plano maravilhoso com a sua vida e Ele quer salvar você e tornar você uma pessoa purificado diante dele, reatar a comunhão com Deus, para que você possa um dia também ir para o céu, ter a bênção de Deus aqui na terra e a salvação eterna garantida. Deus abençoe a todos, até a próxima semana e fique com o louvor abençoado da nossa adolescente Ana Júlia Zimmermann.
graça e do teu amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo pra conhecer